Salve galera do YouTube, voltamos aqui com mais uma videoaula. E neste vídeo, galera, nós vamos estar aprendendo aí como você faz aí para você estar gravando uma videoaula aí de um jeito bem simples, beleza? Eu vou puxar a vinheta, ficamos com a vinheta aí e depois ficamos com o vídeo, beleza? Valeu, fui! Bom galera, voltamos aqui com o vídeo. E neste momento, galera, o que acontece? Eu já fiz um vídeo sobre como baixar música do YouTube, que você usa esse programa que eu uso para fazer videoaulas. E ele tem uma outra opção que é o que? Que é gravar o screen, aqui a tela, né, no caso. E aí você coloca ou um lugar certo, ou você traça uma área para você estar fazendo download, beleza? Basicamente, cara, você só vai precisar entrar no Google, colocar lá o nome do programa, que é o YouTube Catcher. Entra nesse primeiro link, faz o download. Não vou fazer o download porque ele já está aqui, e nem instalação porque pode dar uma treta aqui pra gente, beleza? Faz o download, depois você executou, faz a instalação, é rapidinho a instalação, beleza? E aí você vai estar aqui, ele vai abrir nessa aba aqui, provavelmente com outra janela também. A outra janela você pode fechar e ir direto para cá. Essa aba aqui não vamos usar, e nem as outras, beleza? Você vai direto aqui em Screen Record para ele gravar a tela mesmo, que é essa opção certa. Aqui vai estar habilitado, como eu estou gravando, então ele tá em modo aí de contingência, digamos assim. Ele tá esperando aí a gente, ele tá me esperando, na verdade. Enfim, ele vai estar aqui na Screen Record, beleza? Aqui você no primeiro seleciona a área da tela, aí você ou clica aqui e redimensiona aí uma área certa que você quer gravar, ou você coloca escolher janela, beleza? E aí ele vai te dar as dimensões certas aí para você estar gravando. O que acontece? Aqui você vai colocar o volume, aliás, a saída do seu áudio, para ele captar aí, se você tiver com um microfone, um headset aí, alguma coisa, beleza? Você só seleciona aqui, se tiver instalado o seu microfone direitinho, ele vai aparecer aqui. Se não estiver, é porque ou não instalou direito ou porque não reconheceu, beleza? Aí já é outros 500. Eu também posso estar fazendo outra videoaula para estar explicando isso, beleza? O que acontece? Selecionou aqui o seu micro, volume principal, ele só vai ter essa opção aí para você. Se não tiver, você coloca em volume principal aqui, beleza? Essa saída de áudio aqui ele não muda. Aqui selecione a pasta para saída, para onde que você vai jogar o seu vídeo. Clica em cima dele, ele vai estar ou abrir pasta ou combinar minha pasta de saída, que é onde que você pode estar escolhendo aí uma outra opção para você estar mexendo no vídeo, beleza? Feito aqui, ó, opção de gravação, aí você vai ter você vai poder gravar do seu jeito, você vai poder configurar, na verdade, do seu jeito, beleza? O primeiro aqui, depois de 60 segundos, ele vai gravar um determinado tempo e ele vai parar de gravar depois desse tempo. Início retardado, no caso você coloca esse número aqui, quantos segundos que você quer que ele conte para você, ele vai contar aqui no fim do programa, ele vai contar e ele vai mostrar para você que está gravando, beleza? Minimizar no início é quando ele começa a gravar, ele minimiza junto, beleza? Gravar o cursor, se você quer gravar o cursor, siga o mouse, se você quer que dá aqueles 2 cliques assim mais rápidos, e aí tipo ele vai com a câmera em cima da onde que você tá gravando a sua tela, beleza? Capture layered, esse daqui, essa opção aqui eu não sei, isso aqui eu vou ficar devendo para vocês mesmo. Qualquer coisa eu mando aí na descrição, nos comentários, beleza? Top Windows, essa daqui eu também não lembro, mas deve ser alguma coisa relacionado a janelas, alguma coisa assim. Esse Capture Layers também deve ser alguma coisa relacionada a captura de, talvez de camadas, não sei, eu não entendo inglês, eu não falo. Use Hotkeys para você usar aqui essas, como pode dizer, esses atalhos, né, na verdade. Como aqui pause, se eu quiser apertar F7 eu paro de gravar. Se eu quiser realmente parar eu aperto F8, e se eu quiser reproduzir aqui eu posso apertar o F9 caso eu já tenha gravado o vídeo, beleza? Salve galera, chegamos ao final de mais um vídeo,
se você gostou aí, dá o famoso joinha aí, dá o curtir, comenta aí o que você achou que faltou, o que talvez você aprendeu aí, beleza? Compartilha, se inscreve aí no canal, dá uma moral pra gente lá no Facebook, curte a página lá pra gente, beleza? E é isso, galera. Nos vemos numa próxima videoaula. E é isso, beleza? Valeu, fui!